Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Trazer mais uma pregação. E essa pregação é o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele foi batizado. Aí o pessoal fala, como batizado? Não está escrito isso lá. Não está escrito, mas é o Espírito Santo que revela. Você tem que ler a palavra pausadamente. E através da palavra que você lê, vem o Espírito de ciência. O que é o Espírito de ciência? O Espírito de ciência revela o que está oculto na palavra. Não está escrito lá, né, que ele foi batizado. Então a gente vai mostrar na palavra que ele foi batizado. Jesus não vai salvar uma pessoa por causa de um elogio. Então, o que a palavra diz? As coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Você ama Jesus? Então Deus preparou essa revelação para você. Essa revelação é para quem ama Jesus, querido. Não é para carnal, que não acredita na palavra. É para espirituais. Então é uma revelação. Aí a pessoa vem e fala, como revelação? A revelação que está na palavra, oculto. A Espírito Santo traz. Porque ninguém conhece. Só conhece quem é santo. O Espírito Santo traz a revelação para santos. Se é santo, então prepare o seu coração. Vamos lá. Livro de Lucas. Evangelho de Lucas. Vamos ler. Lucas, capítulo 23. 23, 33. Ó, ainda começa com 33 o versículo. Bonito, né? O que representa o 33? A morte de Cristo, morte e ressurreição. A crucificação aqui, ó. A aqui, ó. A crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus. Isso aqui é a visão de Lucas. Aí o pessoal fala, os evangelhos, cada um tem uma visão. Cada um tem uma visão. Claro, cada um tem uma visão. Você pode ver quando você lê, cada um fala de uma maneira. Para não falar que um copiou do outro. Não, aqui cada um fala de uma maneira. Então aqui ele explica pausadamente o ladrão da cruz. 33. Lucas 23, 33. Quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. E dizia Jesus, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O povo lá estava zombando de Jesus, né? Desce da cruz aí, você não é o filho de Deus? Cadê seu Deus? Cadê seu pai? Pai aí que você tanto pregou, tanta gente se ajudou. Zombando de Jesus. Aí Jesus fala para ele, um justo intercede pelos injustos. Você já imaginou isso, querido? Você conseguiria fazer isso? Não, né? Pisa no seu pé, você já está xingando o cara. Você recebe uma revelação que o cara não tem, que é soberbo, e o cara já fala que você que é soberbo. Você recebe uma revelação, traz para a pessoa, se Deus revelou para você, porque o outro não atentou na palavra, não leu a palavra com atenção. O Espírito Santo quer ensinar a cada um. O Espírito Santo não quer ensinar só o Rogério. O Espírito Santo quer ensinar a cada um. Só que você quer ler correndo o Evangelho. Esse é o problema. Você ama Jesus, ama a palavra, então presta atenção, tem que ler devagarinho. O Espírito Santo, vai trabalhando o seu entendimento. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E, repartindo as suas vestes, lançaram sortes. Repartindo. Quem estava repartindo? Os romanos cortaram lá em 4 partes. Está escrito lá, para cumprir a profecia do Salmo 22. Lançaram sortes lá, cortaram em 4 partes as vestes de Jesus. E o povo estava olhando. Era um grande espetáculo, está escrito em outro evangelho. E também os príncipes zombavam dele,
todo mundo zombando de Jesus, vírgula, dizendo, dois pontos, aos outros salvou, ponto e vírgula, salve-se a si mesmo, se este é o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, vírgula. Todo mundo zomba de Jesus, só não zomba quem conhece-o. Chegando-se a ele, apresentando-lhe vinagre, e diz, se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E no 38, e também por cima dele estava um título, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas, dois pontos, este é o rei dos judeus. Estava escrito em grego, em romano e em hebraico. Estava escrito em letras gregas, romanas e hebraicas. Aí você fala, o que você está falando duas vezes? Se você prestar atenção, está escrito em grego, em romano, em hebraico. Este é o rei dos judeus. Mas qual é o nome? Escreveram lá em cima na cruz. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Qual o nome que colocaram na cruz? Jesus. Escreveram Jesus em letras gregas. Escreveram Jesus em letras romanas. Escreveram Jesus em letras hebraicas. Tá? Grego, a língua da época, a língua da sabedoria da época. Porque a Grécia era a região que tinha o grande império grego. Então tinha que escrever no grande império, a sabedoria de Aristóteles, tudo aquilo lá, toda a sabedoria do Ocidente vinha da Grécia. Toda a sabedoria do Ocidente vinha da Grécia. Toda sabedoria, o que significa? Do mundo, era da língua grega, Grécia. É como se fosse hoje a sabedoria dos Estados Unidos. Qual o império que domina hoje? Os Estados Unidos. Tudo é dos Estados Unidos. Tudo hoje em dia que se faz e fala é Estados Unidos. É lá dos Estados Unidos, é dos Estados Unidos, é dos Estados Unidos. É uma nação muito elogiada. Muitos homens inteligentes, né? Romanas, por que romana? Era o grande império lá da época. Os judeus estavam debaixo do Império Romano. O Império Romano, língua, quando fala romana, é na língua latina. E hebraica. Quando você lê nos outros evangelhos, a língua latina é do Império Romano. E hebraica, do povo judeu. Porque a língua dos judeus era aramaico. Então foram escritos nas três línguas o nome de Jesus. Agora, se você quiser saber se é Yeshua, Yehoshua, querido, é Jesus o nome. A pronúncia vai apontar para Jesus o nome. O pessoal vai falar aqui, significa em português, Jesus. É esse nome. Sobre todo o nome. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele. Tinha dois, né? Um do lado direito e um do lado esquerdo. Uma ovelha e um bode. Lado direito fica ovelha, lado esquerdo fica bode. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, vírgula, dizendo, dois pontos, se tu és o Cristo, é só que ele falou, esse aqui é o que não cria, salva-te a ti mesmo e a nós. Arrogância, soberba, essa aqui é a criatura que não nega o seu eu, o seu ego, sua soberba da vida, criatura que acha que tem Deus, mas o coração está longe. Que Jesus disse, esse povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então, quem honra Jesus, o coração está perto. Vamos lá. Próximo. 40. Respondendo, vírgula, porém, o outro, o da direita, a ovelha, repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Vamos lá, pausadamente. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Presta atenção, 40. Está escrito ou não está isso? Ou é eu que estou falando? E respondendo, porém, o outro. Ele estava respondendo o quê? Ele estava respondendo o outro. O outro acusou Jesus. Falou, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. No 39, o bode, né? Aí a ovelha vem e repreende ele.
Respondendo, vírgula, porém, vírgula, o outro, vírgula, outra vírgula. Você tem que ler pausadamente, querido. É devagarinho, senão você não recebe a revelação. Ó. Respondendo, porém, o outro. Vírgula, tem uma vírgula, tá? Tem 3 vírgulas, ó. Respondendo, vírgula, porém, vírgula, o outro, vírgula. Repreende. O que ele estava fazendo? Ele estava repreendendo o outro. O que é repreendendo, querido? Está pregando para ele. Está pregando para ele. Uma pessoa, quando repreende o outro, prega para o outro. O que a palavra diz, querido? Que a ovelha que é filho de Deus, aguenta a correção. Aguenta a correção. O que significa aguentar a correção? Quando eu estou pregando aqui, estou pregando aqui na internet, né? Para você ouvir o evangelho. Você que está ouvindo aí, vendo o meu canal, você está ouvindo o que eu estou falando. Então, eu prego para mim também. Aí os outros falam, só ele é santo. Falam assim, os acusadores, né? Fala, não, querido. Quando eu estou pregando, eu prego para mim também. O Espírito Santo prega para mim e prega para você. Então você que está ouvindo, ele está pregando para você e para mim. Ele está repreendendo, exortando. Então, pregação do evangelho é exortação, edificação da igreja. Então, o Espírito de Deus usa o ser humano para repreender. Aquele que aceita a repreensão é de Deus. Aquele que não aceita é bode. Quem aceita é ovelha. Porque ovelha ouve o seu Senhor. Ele sabe quando é a voz do seu Senhor. Ele sabe que não é o diabo. Ele sabe que é o Espírito Santo. Está falando no homem. Então, o outro estava repreendendo o outro. Repreendendo. Vírgula. Aí eu pergunto, como ele poderia estar repreendendo o outro? Vamos dar exemplo. Você só defende uma pessoa que você conhece, não é? A lei que todo mundo fala aí. Como que eu vou falar mal de uma pessoa se eu não conheço você? Vamos dar exemplo. Um amigo, vamos dar exemplo, um companheiro de trabalho que eu trabalho. Vamos dar exemplo. Tem um rapaz lá que chama Nonato. Aquele rapaz do outro vídeo lá que eu prego o espiritismo no banheiro lá. Vê lá o rapaz que eu estou pregando lá. Como é que eu posso... vamos dar exemplo. Quando eu estou pregando para ele, vamos dar exemplo, estou pregando sobre o espiritismo. Eu não estou, como é que se diz, falando que os espíritas são pessoas que não prestam. Está dando para entender? Quando eu estou pregando o evangelho de Jesus, o espiritismo mostrando a palavra, eu não estou falando que a pessoa não presta. Os espíritas são as pessoas que mais fazem obras para Deus. Eles têm zelo de Deus, mas sem entendimento. Os muçulmanos têm zelo de Deus, mas sem entendimento. O que é ter zelo de Deus? Tem zelo. Um exemplo, eles têm temor a Deus. Ninguém está falando que não tem temor, essas pessoas têm temor. Só que eles seguem, vamos dar exemplo, um entendimento errado. Eles não têm o entendimento da fé, do evangelho. Eles não chegaram para Jesus, não entregaram o coração para Jesus converter verdadeiramente. Então o que significa? Eles seguem da maneira que eles foram aprendidos, que ensinaram lá. Eles não seguem baseado na palavra, no evangelho. Entendeu? Quando a gente prega o evangelho, vamos dizer, quando eu estou pregando para o católico, para o espírita, para o muçulmano, para o bandista, para o ateu, eu não estou falando mal da pessoa, porque eu não conheço a vida da pessoa. Eu estou mostrando na palavra que os ensinamentos doutrinários estão errados. É isso. Baseado na palavra. Porque aí, vamos dar exemplo, na igreja católica fala que lá tem um papa. E Jesus na palavra fala que não pode ter, ninguém pode chamar na terra ninguém de papai, de pai. Foi Jesus que disse. A ninguém na terra chameis de pai. Aí você vai acreditar na palavra, que falada pelo Senhor, ou você vai acreditar no que os homens falam? A religião fala. Aí a pessoa fala, cuidado, está julgando. Que julgando, querido? Você está mostrando na palavra os erros doutrinários. Erros doutrinários. Erros. E se uma igreja está baseada em várias mentiras, são vários erros doutrinários. E na igreja verdadeira de Jesus Cristo não pode ter erros doutrinários. Várias mentiras. Não pode. Jesus não está. Quem está é o pai da mentira, é o diabo, é Satanás, é obra de Satanás. É uma igreja de Satanás. É sinagoga de Satanás. Por isso que você tem que conhecer a palavra. E quando você conhece a palavra, você sabe qual que é a igreja verdadeira de Jesus. Igreja verdadeira de Deus.
Então quando o ladrão está repreendendo o outro é porque ele conhece Jesus. Ele conhece Jesus. Eu conheço Jesus. Você conhece? Conhece mesmo, querido? Então se você ir contra a pregação de um homem de Deus explicando na palavra, você está indo contra a palavra, não é contra o Rogério não. Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Eu só estou pregando o evangelho. Presta atenção, eu estou pregando a palavra, ensinando a palavra. Então você tem que, se você tem uma dúvida, pergunta aí embaixo no canal. Pergunta, a gente vai estudando a palavra, entendeu? Pode ser que eu esteja errado. Se eu estiver errado, a gente vai ver tudo na palavra. É na palavra. Não é no entendimento do homem. O homem não tem entendimento. Eu já li lá em Coríntios, no outro dia, na outra pregação. A palavra diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Então no reino de Deus não tem sábio e nem inteligente. O único sábio é Jesus. O único inteligente é Jesus. Então ele deixou o Espírito Santo dele para ensinar. Então o único sábio agora é o Espírito Santo. E o único inteligente é o Espírito Santo. Então é ele que ensina. Então é ele que está ensinando. Então, a partir do momento que a palavra fala repreendendo, você tem que entender o que está querendo dizer a palavra. Repreendendo, o outro está pregando para o outro. O que ele está pregando? Ele está falando o quê? Tu nem ainda temes a Deus, vírgula, estando na mesma condenação. Ó. Tu nem ainda temes a Deus, vírgula, estando na mesma condenação. De quem que ele está falando, querido? Você não está temendo Jesus aí, ó, do seu lado aí, ó? Porque ele está na mesma condenação que nós. Estando na mesma condenação. Estando, se tu nem ainda temes a Deus, você não teme aqui o Senhor do nosso lado? Teme esse homem, um homem santo, justo, digno de toda a honra e glória? Jesus é digno, Jesus tem honra. Honra. Vamos lá, é Evangelho de João. Vou mostrar para você que Jesus tem honra. Você acha que aqui na palavra vai relatar tudo que ele falou ali? Ali o Espírito Santo vai revelando o que ele falou. Ele estava dando um sapeco no cara. Com certeza estava pregando evangelho. É uma coisa que eu estou fazendo aqui, ó, pregando evangelho. O cara está próximo da morte e está pregando evangelho. João 5:44. Isso aqui é honra. Honra é caráter da pessoa. É a dignidade, é a personalidade da pessoa. Honra, caráter, personalidade. Então, Jesus não tem personalidade dupla. A personalidade de Jesus é uma. Então, o cristão tem que ter uma personalidade. Não pode ter duas. Se tiver duas, é de Satanás. João 5:44. Como podeis vós crer, vírgula, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Ó, é o que Jesus fala. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. O que Jesus está falando? Ele não recebe honra dos homens. É isso que ele está falando. Ó. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, não buscando a honra que vem só de Deus? A honra vem do Pai. Jesus recebia a honra do Pai, não era dos seres humanos. Por isso que ele falou: como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? O que significa? Quem glorifica Jesus, o Filho, é o Pai, Deus Pai. E qual a maior honra que Jesus recebeu? Qual é a maior honra que Jesus, o Filho, recebeu? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Monte da Transfiguração. Pedro disse isso. Vai para a carta de Pedro. Vamos lá para a carta de Pedro. Carta de Pedro. Honra. Honra. Só tem honra quem tem, querido. Quem não tem, busque. Se você não tem honra, busque. Honra é para poucos, querido. Poucos têm honra. Jesus tem honra. E aquele ladrão na cruz tinha honra. Entenda. Um cristão tem que ter honra. Na segunda carta de Pedro, olha só, Pedro, um homem sem instrução, um homem
como que era um pescador. As palavras dele. 2 Pedro capítulo 1, versículo 16. E ó, que não é teologia não, aqui não estudei teologia não. Aqui é a revelação do Espírito Santo. Aqui ó, 1,16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, vírgula, seguindo fábulas artificialmente compostas, vírgula, mas nós mesmos, quem? Ele, Tiago e João, os três que estavam lá no Monte da Transfiguração. Nós mesmos vimos a sua majestade. Espírito de ciência é você ler a palavra e extrair do texto o que está no texto. Isso é ciência. Isso é aquilo que o Malafaia fala. Como que é? Exegese do texto. Tirar do texto o que está no texto. Extrair do texto o que está no texto. Então a gente está extraindo do texto do ladrão da cruz o que está lá. Mas as pessoas lê correndo. Ele não foi batizado lá. Ele aceitou Jesus lá na hora lá e foi salvo. Não, querido. Jesus não muda a palavra por causa de um elogio. O que significa? Ele disse: em verdade vos digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O que é nascer de novo? Tem que nascer, querido. Tem que ser batizado. Tem que nascer do Espírito. Tá achando o quê? O cara aceita Jesus hoje já tá salvo? Já recebeu o Espírito Santo? Já foi batizado? Ali na hora ali, 2 minutinhos falando de Jesus. Abre o olho. Senão Jesus é mentiroso. E Jesus, que eu saiba, não é mentiroso. Jesus é verdadeiro. As palavras dele têm que ser cumpridas. E o que está escrito é cumprido. Presta atenção. Porque nós mesmos, quando a palavra fala nós mesmos, aqui segunda carta de Pedro 1,16, presta atenção. O que é ciência da palavra? Isso aqui, Aqui, Espírito de ciência, Mas nós mesmos. O que é a palavra? Mas nós, ele está falando de nós quem? Quem? Você tem que saber, você tem que ler e extrair no texto de quem que ele está falando. Nós mesmos. Ele está falando dele, de Tiago e de João. 3 testemunhas. Tinha 3 testemunhas lá. O que a Bíblia fala lá no livro da lei? Fala, testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Tinha 3 testemunhas. 3 seres humanos lá, para testificar isso. A glória de Jesus. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, a majestade do Filho, vírgula, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Do que eu li o texto lá? A honra de um homem, a honra, a dignidade de um homem. Então Deus Pai testificou a dignidade do Filho. Então o Filho tem dignidade. Por isso que a gente tem que estar debaixo do sangue de Jesus. Então nós cristãos somos falhos, nós temos muitos pecados. Mas quando a gente se ajoelha perante um homem santo, que é Jesus, o sangue dele te purifica de todo pecado. Isso é estar debaixo da graça. Não é lei, é graça. Você é justificado não por mérito. A graça é favor imerecido. O homem não merece ir para o céu. Eu não mereço, você não merece. Mas Jesus morreu por nós. Então a graça cobre os nossos pecados. A gente aceita ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será futuro. Tem que conhecer a palavra, tem que seguir o Evangelho, seguir os mandamentos. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Mandamentos, não é 10 mandamentos não, mandamentos do Evangelho. Tudo que o Evangelho pede. Na minha pregação de santidade eu mostrei lá mais um mandamento de Jesus. A santidade do corpo, da alma e do espírito. Então mandamentos é tudo que está na palavra, no Evangelho. Se o Evangelho manda ser santo, tem que ser santo. Se o Evangelho fala que tem que santificar as mãos, mais um mandamento. Se o Evangelho fala que o corpo não é seu, o corpo não é seu, mais um mandamento. Então, dentro do Evangelho está cheio de mandamentos. Entendeu? É a graça de Deus. Só que você segue se quiser. Aí o outro fala, não, só fé não basta. Crente carnal, fé não basta. Que fé, querido? Fé é Evangelho, tem que ler a palavra que santifica o homem. É o Espírito Santo que santifica. A obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. Aí fala, por que você está lendo esse texto? Se você está lá no ladrão da cruz.
Calma, querido. Tem que trabalhar o seu entendimento. Você acha? No versículo só a gente encontra muita revelação. O que a gente estava lendo lá, no ladrão da cruz? O que ele falou? Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? O ladrão tinha honra. Aí você vai entender por que ele estava na cruz. Ele era desviado, querido. Só que ele tinha que pagar o pecado dele. O que é o pecado? Alguma coisa que ele cometeu errado. Se ele está falando que ele é ladrão, ele acha que ele roubou alguém. Por isso que ele foi condenado pela lei. A lei dos homens condena. Você vem para Jesus, o que significa? Você vem para Jesus, se converte, segue Jesus. Mas se você tiver um crime no mundo e a polícia está te procurando, querido, você tem que se entregar. Você roubou, você tem que se entregar. Roubou um banco? Se entrega. Vai lá e se entrega. Eu vi, os próprios olhos. O pastor pregou e falou isso. Que o cara tinha sido matado lá na Bahia. Aí ele falou, Aí o pastor falou para ele, você quer entrar no reino de Deus? Quero, pastor. Então você volta para a Bahia e se entrega às autoridades. Você tem que cumprir a lei. Viu, querido? Isso aí, ó. Reino de Deus é isso, tem que cumprir a lei. Para que Satanás depois não te acuse diante de Deus lá. Aí a pessoa fala, mas Jesus perdoou os pecados. Perdoou, mas você tem que cumprir a lei. Você não matou? Não roubou? Então você tem que ser preso. Você tem que cumprir a lei dos homens. Então o ladrão da cruz estava cumprindo a lei. Homem digno, isso é dignidade, querido. Isso é honra. Só tem honra quem tem amor a Deus. Mas nós mesmos vimos a sua majestade, porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória. Jesus recebeu honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz, : Este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. Já pensou? Deus Pai fala isso, querido? E os três lá no monte ouviram. Nós mesmos vimos a sua majestade. Deus Pai falou, esse aqui é meu filho, eu me alegro nele. Tudo que eu mando ele fazer, ele faz. Porque ele é obediente. Ele não é desobediente. Se eu mando ele permanecer na minha palavra, tem que permanecer. Se você não permanece, você é desobediente. Você fala que crê em Jesus, segue Jesus, mas você é desobediente. Você não é convertido, você é convencido. Você não é convertido. Tem que ser convertido, querido. Convertido. O ladrão da cruz era convertido. Volta lá. Honra. Vamos lá, volta em Lucas lá. Lucas 23. Tu nem ainda temes a Deus? Por que ele falou, tu nem ainda temes a Deus? Porque a palavra de Deus diz que Deus não ouve pecadores. Deus só ouve aqueles que são tementes a Ele. Vamos lá, João. Na cura do cego de nascença. Olha o que a palavra diz. João 9:31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse Deus ouve. Cadê? Aqui, ó. João 9:31. Aqui, ó. Ora, você parar e pensar. Ora. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Deus não ouve. Você é pecador, querido? Deus não ouve. Então vamos ver quem Deus ouve. Nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Não está escrito, querido? Não ouve a pecadores? Então você tem que acreditar na palavra que está escrita. Deus não ouve a pecadores. Está escrito aqui, ó. Palavra, evangelho, está escrito. Você tem que crer no que está escrito. É literal, querido. Não tem que ter revelação, é literal. Aqui, ó. Deus não ouve a pecadores. Vírgula. Mas, ó, aí tem um condicional. Mas, vamos ver quem que Deus ouve? Se alguém, palavra se, vamos ver quem Deus ouve, ó. Tem uma vírgula aqui, ó. Deus não ouve a pecadores, vírgula. Mas, vírgula. Aí tem uma, como é que se fala? Deus não ouve a pecadores. Aí tem uma condicional. Vamos ver quem Deus ouve. Mas, se alguém, se é condicional. Você pode ser temente ou não a Deus. Ó, se alguém, singular. Se tem alguém, tudo no Evangelho de Jesus é alguém, é singular.
Se alguém quiser vir após mim, Jesus disse. Se, condicional. Alguém. Não é alguém. Não é plural, é singular. Tem que ler a palavra com atenção, querido. Ó, se alguém é temente a Deus. Se alguém é temente a Deus. Você é temente a Deus, querido? Então você está ouvindo a palavra, você está crendo. Se você está crendo, você é temente. Se você não está crendo, você é bode. Eu estou lendo a palavra, estou ensinando pelo Espírito Santo. Quem ensina você é o Espírito Santo. Esqueça o Rogério. Ó, se alguém é temente a Deus, tem temor de Deus. O que é temente a Deus? Temor, reverência às coisas sagradas. Opa, eu não sabia disso. Peraí, eu vou prestar atenção. Tá vendo? O temor já está chegando no seu coração. Você já está tendo humildade, está prestando atenção que o Espírito Santo está tentando testificar no seu coração. Testificar e confirmar no seu coração. Ó, temente a Deus. E faz, quer dizer, você tem que ser temente a Deus, é duas coisas, ó. Tá vendo? Por isso que tem que ler com atenção. E faz a sua vontade, ó. E faz a sua vontade. A esse, ouve. Vírgula. A esse, ouve. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade. Quer dizer, tem um condicional. Se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade. Aí eu lhe pergunto, qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus? Que você cumpra a justiça de Deus na sua vida. E qual é a justiça de Deus? Você tem que nascer de novo. Se não tiver novo nascimento, não vai entrar no reino de Deus. Porque está escrito lá em João. Vamos lá, João. João capítulo 4, né? O novo nascimento. Vamos ver se o ladrão da cruz era nascido. Capítulo 3, o novo nascimento. Jesus instruindo Nicodemos. Vamos ver o que ele diz. 3:3. Na verdade, Jesus respondeu e disse. Respondeu a Nicodemos e disse-lhe, 2 pontos. Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ó. Jesus respondeu e disse-lhe. Jesus respondeu para quem? Para Nicodemos. Porque Jesus está falando com Nicodemos, ó. Em cima aqui o texto aqui, ó. Jesus instrui Nicodemos. Instrui. Jesus instrui acerca do novo. Assim, então Jesus está instruindo o quê? Um fariseu, um homem que conhece a lei de Moisés, um religioso, um homem que tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Tem zelo. Não tem povo mais no mundo que tem zelo de Deus do que os muçulmanos. Eles têm zelo de Deus. Oram 5 vezes por dia, muçulmano. E os cristãos oram quanto tempo? Para nada. Nem bota o joelho no chão. Não ora nem 5 minutos. Você ora, querido? Eles têm zelo de Deus. Têm reverência às coisas sagradas, a Deus. Mas sem entendimento. Eles seguem um Deus errado. Maomé, lá, não sei. Tem que seguir Jesus. Zelo de Deus. Por isso que Paulo fala, tem zelo de Deus. Os espíritas têm zelo de Deus. São pessoas muito caridosas. Têm amor no coração. Ajudam as pessoas. Entendeu? Só que eles não têm zelo de Deus. O que é zelo de Deus? Eles seguem Jesus errado. Jesus é pela fé. É conhecer o Evangelho. Largar o pecado. O problema da religião é que a religião não larga o pecado. Jesus manda largar o pecado. Esse é o caminho estreito. Por isso que poucas pessoas querem seguir Jesus. Porque tem que largar o pecado. Tem que nascer de novo. Ó, ele acabou de dizer aqui, ó. Na verdade, 2 vezes, ó. Na verdade, testemunho do Pai. E na verdade, é por isso que ele fala 2 vezes na verdade. Testemunho do Pai, testemunho do Filho. Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, aquele que não nascer, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, tem que nascer de novo. Todo ser humano tem que nascer de novo. Você tem que ter um novo entendimento, você tem que ter um novo coração, uma nova visão de mundo. Você tem que ser uma nova criatura, largar a velha criatura e ser uma nova criatura. Ter um novo entendimento, que significa seus valores, suas opiniões que você tinha no mundo. Tem que morrer, querido. Não serve para o reino de Deus. Todos seus valores,
realizações, seus interesses, suas buscas, das coisas da terra, tem que morrer, querido. É o seu eu, o ego inchado, a soberba, tem que morrer. Senão você nunca vai nascer uma nova criatura. Tem que pedir, tem que falar para o Espírito Santo, tem que clamar. Espírito Santo, eu renuncio à carne, eu renuncio o eu renuncio o ego inchado, eu renuncio. Por isso que ele diz, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem que renunciar à sua natureza para receber a natureza espiritual. Tá achando que eu estou pregando aqui é o quê? Não é coisa desse mundo, é natureza espiritual, de um homem espiritual. Espiritual, o Espírito Santo pregando, falando. O Espírito Santo usa o ser humano para falar. Mas usa quem? O homem que se negou à natureza. O homem que pelo menos dá um passo para Jesus. Aí o Espírito Santo vem na frente para fazer a obra. Não é força minha. O Rogério não tem força para largar nada. É o Espírito Santo que dá força. Toda a força é do Espírito Santo. Recebereis poder, recebereis virtude. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Virtude do Espírito Santo, unção do Espírito Santo. Recebereis a virtude do Espírito Santo. E semeis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu estou aonde, querido? Eu estou nos confins da terra. Eu estou no... Como que se fala? Novo mundo é a Europa. Nós estamos no velho mundo. Qual é o velho mundo? América. O último continente a ser pregado Jesus. Os confins da terra. E Jesus falou, quando chegasse o evangelho nos confins da terra, aí a igreja ia ser arrebatada. Então Jesus está às portas, tá? Jesus está chegando. O último sinal é a lua de sangue, já aconteceu. Então lê lá o versículo lá em Mateus 24. Nós vivemos a grande tribulação. Jesus está às portas. A sua vinda é iminente. Ele está chegando. Ele pode chegar daqui a 5 minutos. 5 minutos. O que significa? Você tem que se preparar. Ó, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ó, aquele que não nascer de novo não pode ver. Você não pode ver, não é entrar. A palavra está falando ver. Tá vendo? Não pode ver. Isso é espírito de ciência aqui. Ciência, espírito de ciência. É você ler pausadamente e, quando tiver uma palavra, o Espírito Santo traz para você. Você não pode ver, querido. Se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Por isso que o texto lá em Coríntios fala, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que o amam. Os que o amam. Então essa revelação é para os que o amam. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Deus está aí do nosso lado, querido. É isso que ele está falando. Vamos voltar lá. Lucas. Aí a pessoa fala, por que você está lendo o texto lá? Volta lá, vai lá, volta o texto. Porque estou mostrando a tese aqui, querido. Se eu falo uma coisa, tem que mostrar na palavra. Aí eu leio o texto. Aí o texto vai trabalhando aqui, ó, seu entendimento. Eu leio o texto, falo e tenho que ler lá o texto. Aí a palavra que eu estou lendo vai trabalhar o seu entendimento. Aí você vai entender a revelação. Ó, tu nem ainda temes a Deus. Tu nem ainda. Você não teme a Deus? Tu nem ainda temes a Deus? O que significa? Você viveu a sua vida toda aí, querido. Quantos anos? Não sei quantos anos tinha o ladrão da cruz. Por exemplo, ele tinha 30 anos. 30 anos alguém pregando Jesus. 30 anos João Batista falando de Jesus. 30 anos. Por exemplo, Jesus estava lá pregando durante 3 anos, mas o cara, durante a vida toda dele, durante 30 anos, tinha vozes dos profetas na sinagoga. Se falava da vinda do Messias. Aí depois veio o João Batista, pregou o evangelho. Com certeza ele ouviu o João Batista. E com certeza ele se batizou. E se batizou com quem? Quem batizou ele? Com certeza João Batista batizou ele. Tenho certeza que João Batista batizou ele. Que era João Batista que batizava na época. Entendeu? Aí falou, vamos dar exemplo. Quando eu falo que pode ter sido João Batista que batizou ele, porque o ministério de Jesus foi curto, foi 3 anos. 3 anos, ó, para pensar. 3 anos no ministério de Jesus. Aí depois, tem uma passagem que fala, não que Jesus batizava, mas os seus discípulos batizavam. Vamos dar exemplo, que não foi os discípulos de Jesus que batizou o ladrão, mas o João Batista. Para pensar, João Batista já tinha batizado ele. Aí depois o que aconteceu? Ele começou a seguir Jesus, tudo bem lá. Aí o cara começa a seguir Jesus. Mas as pessoas não se desviam do caminho do Senhor? Quantos desviados tem no mundo? Então, com certeza, depois ele se desviou. Desviou e voltou para o mundo.
Compreendeu? Ele se desviou. Ele foi batizado, depois ele saiu do caminho. Ele não perseverou. Por isso que fala o texto: aquele que perseverar até o fim será salvo. Aí aconteceu, ele perseverou. Aí ele voltou para a vida dele cotidiana, carnal. Só que depois a lei pegou ele, porque ele era ladrão. Só que ele já tinha confessado o pecado dele, ele tinha se batizado. Para Deus ele já estava salvo. Só que para os homens, não, ele tinha que cumprir a lei. Ele tinha roubado, ele era ladrão, não estava falando que é ladrão? Ladrão da cruz? Então ele tinha roubado, roubou alguém. Então a lei tinha que prender ele. O que a lei mandava fazer? Mata na cruz. Não tem misericórdia. A lei não tem misericórdia aqui. E tem gente querendo guardar a lei. Lei não tem misericórdia. Lei manda matar, apedrejar. Mata na cruz, querido. Apedreja. Lei não tem misericórdia. Você quer seguir a lei? É o caminho inteiro que eu estou falando. Lei, querido. Está querendo guardar 10 mandamentos? Está querendo guardar sábado? É lei, querido. Se você guardar um mandamento, tem que guardar tudo. Tiago disse lá: se você transgride aí você fala, vou guardar o sábado, né? Para se justificar. Não é assim? A salvação é pela graça, querido. Nenhum ser humano tem força para... quando você coloca algum mandamento que não está nos mandamentos de Jesus, você está querendo, por mérito próprio, conquistar a salvação por mérito próprio. Né? A mesma coisa das obras. Você está querendo fazer as obras, alguma coisa para Jesus, achando que a sua obra vai agradar a Deus. Agrada a Deus. Salvação é pela graça, querido. Ninguém merece salvação. Pela graça. É favor imerecido. O Cordeiro já morreu no matadouro lá. Jesus já te dá a salvação gratuitamente. Gratuitamente. Tem gente pagando. Gratuitamente a salvação. Tem gente pagando aí, ó, os falsos profetas. Pagando cura. Vamos fazer uma campanha corrente aí, ó. Vamos pagar aqui pelo milagre aqui, ó. Ah, meu filho está doente. Vamos fazer uma oração para ele. Aí vai lá o falso profeta. Faz uma oferta aí, ó, para a igreja. Oferta. Fala assim, ó. Ele fala assim, ó, com amor, assim, com astúcia. Faz uma oferta para a igreja. Aí a pessoa vai lá. Tá vendo o pai dele na cadeira de roda sofrendo. Aí o pai dele fala: faz uma oferta pro pastor. Eles merecem, né? Tá pagando para receber cura. Você tá pagando. Quando você vem para Jesus, você tem que ser curado. Jesus levou sobre si as enfermidades. Então as pessoas não conhecem Jesus, querido. Não conhecem o evangelho, não conhecem a palavra. É de graça. Dai de graça o que recebesse de graça. Jesus falou para curar todos os enfermos de graça, não é para cobrar. Aí você fala: mas as pessoas não precisam de dinheiro para a obra de Deus? Claro que precisa, mas isso aí é o dinheiro que o cara está fazendo a cura e manda o cara fazer a corrente e a campanha. Coloca o dinheiro no envelope para receber a cura. Entendeu? Está pagando. Quando você vai na igreja, oferta e diz a mesma coisa. Voto é outra coisa. Está pagando. Voto, está pagando. Aí pega o Antigo Testamento, onde está cheio de textos lá do livro de Salmo, um monte de texto lá. Cumpre o seu voto, paga ele. Aí usa um texto lá do Antigo Testamento. É lei, querido. O Antigo Testamento é lei. Você pegou o texto lá de voto lá, é lei. Em Jesus é graça. Em Jesus é tudo por amor, querido. Não tem que pagar nada. Está pagando, está sendo enganado por falso profeta. Não tem que pagar nada. Por isso que os falsos profetas são cada dia mais ricos. Fazem templo de Salomão e tudo, né? Templo de Salomão. Mas não prega a glória aqui, ó. Prega isso aqui, querido. Prega a glória de Deus, prega a santidade. Então não vale. Esse templo não vale para nada. Templos feitos por mãos de homens. Deus não habita em templos feitos por mãos, não. Deus não habita em templo de Salomão. Nem no passado e nem aqui. Opa! Deus habitava no templo de Salomão lá? Em Salomão? Não. Ele não pediu para fazer casa. Salomão quis fazer. Deus pediu para Edir Macedo fazer o templo de Salomão? Não, ele que quis fazer. Ele quis fazer. O Espírito Santo não pede para fazer templo. Templo é o corpo, querido. Aí fala: peraí, a igreja de Jesus não tem que ter uma igreja? Tem que ter, pode ter uma igreja, não tem problema, não é isso que eu estou falando. Estou falando que o homem faz. Deus não pede. Ele pode ter paredes e ter o corpo de Cristo dentro das paredes, dentro de um local, né? Só que aí o homem que faz o quê? Quer fazer um grande templo, colocar riqueza, traz pedra lá de Israel, né? Olha o templo aí, ó. Então só lá de Israel. Pedras lá de Hebron, né? Fazer uma coisa bonita, vai ser destruído. Esse mundo vai ser destruído. Para que fazer templo bonito? Para quê? Gastar dinheiro? O dinheiro que se gastou lá, pega esse dinheiro todo, converte esse dinheiro e dá aos pobres.
Isso é obra de Deus. Faz isso aí. Vai querer fazer isso? Claro que não. É ruim. Vaidade. Um tempo grande tem que ser sustentado, né? Então precisa de dinheiro. Vai lá, só fala de dinheiro, só prega dinheiro. Tá achando o quê? Aquilo lá tem que ser sustentado. Quantos funcionários tem lá? Imagina pegar todo aquele dinheiro lá que foi feito o templo para ajudar as pessoas. Pegar todo aquele dinheiro, não sei quanto gastou lá, 5 milhões, 2 milhões, 10 milhões. Pega esse dinheiro aí, compra tudo de cesta básica e dá pro povo. Era isso que eu ia fazer se eu tivesse dinheiro. Eu ia comprar cestas básicas e entregar tudo pro povo. Isso é obra de Deus. Como eu não tenho dinheiro, não posso fazer nada. Mas isso é visão de um homem de Deus. Isso é visão de um homem de Deus. Ajudar o próximo. Por isso que eles repartiam lá no livro de Atos. Cada um que tinha riqueza, vendia tudo, entregava no pé dos apóstolos. E não tinha ninguém melhor do que ninguém. O que um tinha, o outro tinha. Não esse negócio que aquele é rico, aquele é pobre. Não. Se o cara tinha 2 casas, ele pegava uma casa e vendia e dava para a igreja. Aí ele ficava com a casa dele. Então, ele não era melhor do que o outro. Isso é amor, querido. Mas é espontâneo, é prontidão. Ninguém falou para ele fazer. A pessoa vai e faz. E prontidão. Não é porque o profeta está mandando. Não, você faz por prontidão do Espírito. Você tem amor ao próximo. Você quer ajudar. Você compra uma camisa de gola, que nem essa aqui que eu estou usando. Eu vou lá no shopping, compro 2. Pego uma e dou pro meu irmão, que eu vejo que ele não tem muita roupa. Tá vendo? Prontidão. Tem amor. Você tem que fazer tudo ao seu alcance. Se você é rico, você pode ajudar. Se você é pobre, pobre sempre dá para fazer alguma coisa para ajudar. Ó. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Quem é que estava na cruz lá, querido? Quem estava na cruz? Deus estava na cruz, ele está falando. Ó. Tu nem ainda temes a Deus? Ó, desde trás para frente, ó. De frente para trás. Eu falo direto isso aí, ó. Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma... Deus, quem é que estava na cruz? Jesus. Quem é que estava na cruz? Deus estava na cruz. Estando na mesma condenação? Aí fala, como Deus? Deus Pai não estava no céu? Deus. E Jesus é o quê, querido? Jesus não é Deus? Segunda pessoa da Trindade? Deus. Na carne ele era homem, mas em espírito. É Deus, porque Deus é espírito. Tu nem ainda temes a Deus? Ó Deus aí, estão matando Deus. Estando na mesma condenação, nós vamos morrer. Ele está na mesma condenação que nós. Tu nem ainda temes ele. O cara está pregando ali o tempo todo, falando para ele. Não dá para relatar, a Bíblia não relata tudo. Você tem que extrair do texto. Aí no 41, e nós, vírgula, na verdade, ó, o que ele falou, nós, na verdade, com justiça, vírgula, com justiça, vírgula. Tá vendo a justiça? Por que a justiça da lei, a justiça da carne, a justiça dos homens na terra. Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Tá vendo que dignidade, querido, que o ladrão tem? E, na verdade, nós, na verdade, ó, vírgula, com justiça, ó, tá escrito aqui, ó. Justiça. Com justiça. Porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. A gente merece morrer. Ele está falando para o outro ladrão. A gente merece morrer. Porque os nossos feitos merecem. Porque é a justiça. Então a gente tem que cumprir a justiça da terra. A justiça manda matar o ladrão. Manda matar nós. Então vamos cumprir. Não importa. Não importa morrer a carne. Importa salvar o espírito. É isso que ele está falando. Não importa se matar a carne. Importa temer a Deus. Não importa se eu morrer agora. Morrer daqui a 5 minutos. Importa temer a Deus. Salomão já dizia isso lá. Tudo na vida é enfado. O que importa mais na vida é temer a Deus. E guardar os mandamentos. Que mandamentos, querido? Lá na época eram os mandamentos lá da lei que ele estava falando. Mas os mandamentos no espiritual é o quê? O mandamento de Jesus. Você está achando o quê, querido? Você tem que ler até o Antigo Testamento com entendimento. Ó, sabedoria. Quando Salomão fala, teme a Deus e guarda os mandamentos, claro, os mandamentos lá atrás, o mandamento da época dele, tinha que se cumprir a lei lá atrás. Porque era o mandamento que tinha. Jesus não tinha vida no mundo. Tinha que guardar aqueles mandamentos. Só que agora eu pergunto, Jesus veio no mundo? Jesus está aí na sua vida? Então você tem que guardar os mandamentos de Jesus, querido. Não é mandamentos da lei. Você é judeu? Tem que guardar o mandamento de Jesus. Guardar a palavra, guardar a palavra. Tudo que você lê no Evangelho, você tem que guardar. Pede para o homem ser santo, tem que ser santo. Pede para os membros do corpo, que o corpo não é mais seu. Mandamentos. Está no Evangelho, é doutrina. Esses são os mandamentos. A doutrina de Jesus é o que está no Evangelho. Tem que conhecer o Evangelho. As pessoas não ficam no Evangelho, não sabem nem que é mandamento. Ó.
E disse a Jesus, os nossos feitos mereciam, vírgula, mas este nenhum mal fez. Este nenhum mal fez. Quem é que ele está falando? Ele está defendendo Jesus. Esse homem aí é santo. Estou matando um santo. Ó. Não tem nada que aponta contra ele. Você vê? O povo mesmo condenou ele. Nem Pilatos. Pilatos falou que ele era um homem santo. Pilatos, um homem ímpio, deu testemunho de Jesus. Falou que eu não vejo crime em Jesus nenhum. Dignidade, né? Honra. O ladrão tem honra e aponta para um homem que tem honra. O que é honra? Ele está falando, ele tem honra, o ladrão, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Isso é honra. Homem digno, honrado. Isso é dignidade, querido. Honra, só tem honra quem tem a honra em si. Honra, o Espírito Santo. Jesus tinha o Espírito Santo, Jesus tinha a honra. Ele honrava, a honra que vinha era de Deus. Deus não honrava. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. Honra de Deus. Deus só dá honra para quem tem honra. O ladrão tinha honra, mesmo na hora da morte ele tinha honra. Fica bem na honra dele, ele acabou de falar. Aí vai no 42, ele diz: e disse a Jesus: Senhor, pega a Bíblia aí, vai acompanhando, querido. Estou lendo aqui, mas você tem que pegar a Bíblia. Na minha pregação eu explico. Eu estou lendo, pega a Bíblia, lê também. Você quer acreditar na palavra. Ó, e disse a Jesus, 2 pontos. Senhor, está escrito aí Senhor com letra maiúscula? Olha o que ele diz. Quer dizer, ele pregou, ele falou que nós recebemos os nossos feitos com justiça, porque os nossos feitos mereciam, vírgula. Mas este quem? Este, Jesus que está ao nosso lado aí, ó. Nenhum mal fez. Nenhum mal fez. Está pregando o tempo todo, ó, Jesus. Aí ele fala aqui, ó. 42. E disse a Jesus. Olha o que ele disse assim. Olha o que ele falou para Jesus. Ele se encurvou para Jesus e falou: Senhor, ó, é Senhor, né? Com letra maiúscula. Respeito, reverência. Quem é o Senhor da glória, querido? Jesus. E o que a palavra fala? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ah, tá, em Romanos 10, né? Romanos 10. Não precisa ir lá, eu só vou falar o versículo que você anota aí. Eu vou ler o texto, ó. Romanos 10. Justiça, outro mandamento. Esse aqui é outro mandamento. Você que fala que só fé não basta para salvar, né? Só fé não adianta. Fé, outro mandamento, ó. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos 10, 13. Porque todo aquele, singular, é todo aquele. Não é todos aqueles. Todo aquele, aqui ó. Romanos 10, 13. Porque todo aquele, singular, não é todos aqueles. Não é multidão o reino de Deus. Não é multidão o reino de Deus. Tá achando que essas igrejas é tudo multidão aí, ó? É reino de Deus? Isso não é reino de Deus, querido. Reino de Jesus é rebanho pequeno. Ó pequeno rebanho, Jesus disse. Rebanho de Jesus é pequeno. Poucos escolhidos. Paulo falou: eu vou pregar, eu me faço de judeu, eu faço tudo aí, ó. Raspa a cabeça para tentar ganhar alguns. Rebanho pequeno de Jesus. Ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aí a palavra vai continuando, vai lendo aí no 14. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de que não ouviram? Você acha que ele invocar o nome do Senhor por quê? Ele ouviu Jesus, ele ouviu a pregação, ele creu em Jesus. Ele ouviu João Batista, ele ouviu João Batista no batismo de arrependimento, ele creu em João Batista. O Espírito Santo estava sobre João Batista também. Ele creu na palavra, ele creu na pregação, ele creu em Jesus. Então, como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conforme aos pés do que anunciam as paz, dos que anunciam coisas boas, porque nem todos obedecem ao Evangelho. Porque Isaías diz: Senhor, quem criou nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, querido. Ele tinha fé, ele ouvia a palavra de Deus, ele tinha fé, tinha reverência, tinha temor, ele tinha respeito, ele sabia que tinha que ser batizado para entrar no reino de Deus. Se você não nascer de novo, você não pode nem ver o reino de Deus. Então ele sabia que tinha que nascer da água e do Espírito. João 3,5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus não pode tirar a palavra dele. Ele falou, está escrito, tem que se cumprir. Essa é a justiça de Deus. E ele disse lá para João Batista quando foi batizado: assim convém cumprir
toda a justiça. Jesus chegou para ser batizado por João Batista. Aí João Batista falou, pô, eu preciso ser batizado, você vem a mim. Só que João Batista era batizado na barriga da Maria, quando ele saltou do ventre. A água, o que tem dentro da barriga da mulher? Água. Quando ele saltou, ele foi batizado dentro da água. Batismo na água. Aí quando ele chegou para Jesus, ele não sabia disso. Aí, quando ele chegou, falou para Jesus, eu preciso ser batizado por ti, Jesus, e você vem a mim. Aí Jesus falou, deixa, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Jesus foi batizado. Então, todos têm que ser batizados. Se ele foi, todos têm que ser. Essa é a verdade, querido. Sabe disso? É satânico, é procedência maligna. É o diabo na mente das pessoas, querido. Quem for contra essa pregação tem que ser batizado. Quem crê e for batizado será salvo. Jesus não pode tirar a palavra dele, porque ele falou, céu e terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Essa é a justiça de Deus. Não é por causa de um elogio que ele vai salvar uma pessoa, querido. Vê mais embaixo. Senhor, lembra-te de mim, vírgula, quando entrares no teu reino. Olha o que ele falou para Jesus. Senhor, quando ele está mal, chamou Jesus de Senhor. Que acabei de ler lá. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O cara vai invocar por quê? Porque ele ouviu o evangelho, ele teve fé, ele creu, ele foi batizado. Ó, Senhor, o que aconteceu? Depois ele se desviou do caminho de Jesus. A lei pegou ele, matou ele na cruz, ó. Ele era desviado, ó. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lembra-te de mim. Lê com atenção. Olha o que ele falou para Jesus. Lembra-te de mim, Jesus. Lembra-te. Como é que Jesus vai lembrar de alguém que não foi batizado? Jesus vai se lembrar de mim, porque eu fui batizado. Jesus vai se lembrar de você, porque você foi batizado. O que ele falou? Todo aquele que vem a mim, eu não lançarei fora. Todos que vêm para Jesus e são batizados, Jesus não vai lançar fora. Ele vai cumprir a palavra dele. O ladrão da cruz veio a Jesus, foi batizado, fez coisa errada, claro, depois se desviou do caminho do Senhor, voltou para o mundo lá. Aí a lei pegou ele, falou, ó, esse cara roubou, mata ele na cruz. Aí a lei pegou ele. Mas ele já tinha sido perdoado quando ele veio para Jesus. Entenda, a lei pegou, quando eu falo a lei pegou ele, a lei dos homens, os homens pegaram ele. Falou, ó, esse cara aí roubou lá no... Quer dizer, as pessoas sempre lembram da velha criatura, tudo que você faz. Então se você roubou, fez um pecado, você tem que pagar no mundo. E é justo. Ele disse que é justo. O ladrão, o próprio ladrão falou que é justo. Porque recebemos os que os nossos feitos mereciam, tá vendo? Ele era justo. Dignidade, ele tinha honra. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E no 43, o que Jesus falou para ele, querido? O que Jesus falou para ele? O que Deus falou para ele? O que Jesus, Deus, o Senhor, o Filho de Deus, falou para ele? E disse-lhes, Jesus, : em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Senhor, lembra-te de mim. Aí que Jesus fala, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. O que é hoje? Aí tem gente ainda questionando aí, falando que tinha uma como é que se fala? Que hoje Jesus não tinha ressuscitado ainda, ele ressuscitou no terceiro dia, ele morreu, e como é que ele poderia estar hoje com o ladrão? Quer nem mudar a palavra, querido? Hoje significa, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Você está ouvindo hoje o evangelho? Então não endureça o coração, abre o coração para Jesus, entra, se salve, busque Jesus. Hoje, quando você aceita Jesus em todo o coração, crê no evangelho, crê na palavra, crê na revelação, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Hoje, então quando você aceita o Senhor Jesus, hoje você se torna eterno com Jesus. O hoje significa se tornar eterno. Não importa o dia que você morra, ou quanto tempo você viva, você já está em espírito. Hoje, você já está em espírito, você já está na eternidade. Glória a Jesus, louvado é o nome de Jesus, glória ao Espírito Santo, aleluia. Então todos que aceitam Jesus já estão na eternidade. Não importa se você vai viver 50 anos, não importa se amanhã você morre e dorme e espera a ressurreição, o arrebatamento. Aqueles que já estão dormindo em Cristo, que já morreram, estão aguardando, eles já estão no hoje, querido. Nós que estamos vivos aqui, estamos no hoje. Aqueles que morreram em Cristo estão no hoje, já são eternos com Cristo. Não está nesse plano mais, na carne. Já está no plano espiritual. Hoje significa plano espiritual. É isso que Jesus quis dizer para ele. Hoje, que ele ia morrer, mas ele não morreu na hora. Jesus morreu
Pode ver, quebraram as pernas dos dois que estavam na cruz, não quebraram? Então os dois estavam vivos. Jesus morreu. Aí o que aconteceu? Por isso que Jesus falou: nas tuas mãos, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. A carne de Jesus morreu. Morreu. Jesus morreu na carne. Aí o espírito voltou para Deus. Então Jesus foi para a glória. Por isso que ele falou: hoje estarás comigo no paraíso. Então aí o ladrão, hoje, vamos dizer, horas depois que ele morreu, horas depois, não sei, vamos dar exemplo, 3, 4 horas depois que ele morreu, um exemplo, Jesus morreu mais ou menos 3 horas da tarde, vamos dar exemplo, que o ladrão morreu 1 hora depois, ou não importa o tempo que ele morreu. Quando ele morreu, aí o espírito também volta para Deus, então ele se encontra com Jesus na glória. Mas o dia que ele aceitou Jesus, ele já estava no hoje. O hoje significa estar com Jesus eternamente. Quando Jesus falou, hoje estarás, quer dizer, Jesus estava perdoando ele, o pecado dele. Falou: estou vendo que você está arrependido, tá querendo voltar para a glória, né? E o que ele falou? O que a palavra fala? Quando você se arrepende e larga o pecado e deixa, como que é? Aquele que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, quando você o tempo todo ele está pregando Jesus, e ele fala para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando ele está lá dentro do terreno. Aí ele está falando para Jesus: lembra de mim, um dia eu acreditei em você, eu segui você, eu me desviei, mas eu sempre acreditei em você. E hoje aqui, estando na cruz, eu estou tendo mais reverência, mais amor por ti, e vejo que o Senhor é misericórdia, e o Senhor possa me perdoar de tudo errado que eu fiz, que eu me desviei do seu caminho. Isso aqui eu falo para as pessoas que estão desviadas. Você que está desviado, volte para Jesus enquanto há tempo, enquanto você está vivo. Você não sabe o dia de amanhã, não sabe se amanhã você vai estar vivo. A gente nunca sabe o dia da morte. Então ele já estava próximo da morte, sabia que no dia de hoje ele ia morrer. Então ele fez uma oração para Jesus, falou, isso aí que ele falou para o Senhor, lembra-te de mim. Ele estava orando, pedindo para Jesus clemência, pedindo misericórdia. Jesus alcança toda pessoa que pede clemência e misericórdia. Todos vocês que estão ouvindo essa pregação, você está pedindo clemência e misericórdia para Deus, Ele vai te ouvir, mas você tem que ser obediente, tem que cumprir a justiça de Deus, o Evangelho, você tem que cumprir o batismo, você tem que ser batizado. Você tem que cumprir a justiça, tem que nascer de novo da água e do Espírito. Da água, batismo, do Espírito, batismo com fogo. Que é o batismo com fogo? A pregação do Evangelho todo dia e você se convertendo todo dia. Batismo da regeneração, batismo com fogo. Todo dia você se converte. Tá achando que é só eu que prego isso? Vê lá as pregações do Paulo Júnior. Ele mostra o que é batismo com fogo. Todo dia você se converte. Todo dia você é batizado com fogo. Todo dia você vai mudando a sua mentalidade. Todo dia. Todo dia a gente tem que lutar contra o pecado. Não é fácil, ninguém está falando que é fácil. Mas com o Espírito Santo você vence o pecado. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Estarás. Estarás. O que significa o verbo estarás? Pode ser que o ladrão da cruz ressuscite só no dia do juízo. Ressuscite quando Jesus vem buscar a igreja. Ele morreu na carne. O Espírito voltou para Deus. Mas todos têm que ressuscitar para comparecer perante Cristo. Entendeu? Só que a palavra fala que quem está em Cristo já ressuscitou com Cristo. Se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são de cima. Então todo cristão já ressuscitou com Cristo. Quer dizer, mas a gente vive na carne aqui, no tempo físico, no plano físico, né, na carne. Só que no Espírito a gente já ressuscitou. A gente já está na glória. A gente já está no hoje. Né? O ladrão morreu lá. Está na glória. Está no paraíso. Está no hoje. O que é o paraíso, querido? O paraíso é hoje. Está com Cristo. Está no paraíso. É isso. Quando ele vir buscar a igreja, você está no paraíso. Por isso que a gente tem que ser vigilante. Somos falhos. Temos que se ajoelhar todo dia perante Jesus, pedir perdão, pedir sua clemência e sua misericórdia. Assim como o ladrão pediu e o alcançou. Pode ver, está escrito lá no Salmo: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Então, essa é a mensagem do Evangelho. O ladrão da cruz foi batizado, ele era desviado,
Ele apenas, na cruz, ele pediu para Jesus a clemência e a misericórdia, que ele queria voltar para o reino de Jesus. E Jesus lembrava dele, porque um dia ele cumpriu a justiça de Deus. Ele foi batizado. Ele creu no Evangelho. Ele estava seguindo. Ele apenas se desviou. Mas, próximo da morte, ele pediu clemência e misericórdia a Deus. E Deus, como é um Deus de misericórdia, Jesus é Deus de misericórdia, disse: Pai, ele falou, hoje estarás comigo no paraíso. Então Jesus o perdoou. Aí o ladrão da cruz entra. Mas não entra por causa de um elogio. Ele entra porque ele se arrependeu de verdade. Você pode ver lá, o tempo todo pregando pro outro. O outro não se arrependia. Ele não. Ele tinha temor a Deus. Temor a Deus. Você tem temor a Deus, querido? Então, se você não tem, peça para o Espírito Santo gerar o espírito de temor no seu coração. É um dos 7 espíritos de Deus. Lá no livro de Isaías fala, os 7 espíritos de Deus. O espírito de temor é um deles. Então a gente tem que ter temor. Somos falhos, claro. Ninguém é melhor do que ninguém. Somos criaturas. Mas o sangue de Jesus é que purifica nós de todo o pecado. Por isso que a palavra fala que aquele que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Então o ladrão da cruz confessou, deixou o pecado, e a ele foi alcançado a misericórdia. O Senhor é misericórdia, Jesus é misericórdia. Enquanto estamos vivos, enquanto você está vivo, busca o Senhor. Não deixa para amanhã. O dia da manhã não pertence a você. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então busque Jesus hoje, enquanto você respira a vida. Porque quando você fechar os olhos, é juízo de Deus. É julgamento. Glória a Jesus. Que o Espírito Santo esteja na vida de todos vocês que ouviram a pregação e creiam na revelação, creiam no Evangelho. Essa glória é para os que creem no Evangelho. O Evangelho é verdadeiro, o Evangelho é digno, o Evangelho é honra para homens que buscam honra, para homens que buscam verdade, para homens que buscam justiça. Eu busco, você busca? Jesus tem justiça para nos dar. E só Jesus tem justiça. E a justiça de Deus está no Evangelho. Novo Testamento. O testemunho do Filho é maior do que os homens. O testemunho de Jesus é maior do que o de Moisés. É maior do que os profetas. Então, testemunho, testamento dele, o Novo Testamento é maior do que o passado. Glória a Jesus. Para a glória de Jesus e glória de Deus. Louvado é o nome de Jesus.